Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre cones e paraboloides. Bom, vamos começar falando do cone elíptico. Imagina que a gente tenha um cone que tem essa equação aqui e esta cara aqui. Esse cone, olhando para essa figura, a gente consegue ver que ele está com o centro dele no ponto 1, no ponto 0, 2 e 1, e ele está ao longo aqui do eixo Z, beleza? Tá. Agora vamos ver outro exemplo de cone. Esse cone aqui, ele tem essa equação, e aí repara que aqui o coeficiente dessas variáveis que estão do lado direito da equação, eles são iguais. Quando isso acontece, a gente chama o nosso cone elíptico de cone circular, beleza? Ele deixa de ser elíptico para ser um cone circular. E aí, digamos que esse cone circular aqui tenha esta cara aqui. Aí, o que acontece? Quando ele tem essa cara, olhando para essa figura, a gente consegue ver que o centro dele está no ponto -1, 0 e 2 e que ele está aqui ao longo do eixo Y. Aí, vamos ver mais um cone. Essa equação aqui, que é um cone, e a gente olhando para ele vê que ele tem esta cara. Então, olhando para essa figura, a gente consegue ver que ele está com centro em 0, 0, 0, né, centro na origem, e ele está ao longo aqui do eixo X, beleza? Então, de maneira geral, um cone elíptico com centro no ponto x0, y0 e z0, se ele tiver ao longo do eixo X, então ele vai ter essa equação geral aqui e ele vai ter esta cara. Se ele tiver ao longo do eixo Y, ele vai ter essa equação geral aqui e ele vai ter essa cara. E se ele tiver ao longo do eixo Z, ele vai ter essa equação geral aqui e ele vai ter essa cara aqui, beleza? Tá. Então, o que a gente pode tirar disso? O que a gente tem aqui? Olhando para essas equações gerais, a gente vê que a gente tem duas variáveis isoladas ao quadrado, todas elas com o mesmo sinal positivo, sinal de mais, e uma variável isolada, né, também elevada ao quadrado, e essa variável tem sinal positivo. Quando eu te mostrei a foto das figuras, por exemplo, esse cone elíptico está ao longo do eixo X, ele tem essa equação aqui. Então, o eixo vai ser o eixo da variável que está isolada, beleza? Então, para a gente saber qual é o eixo do cone, a gente tem que olhar a variável que está isolada. Nesse caso é a variável x, então ele está ao longo do eixo x. Nesse caso aqui, é a variável y, então o nosso cone ele vai estar ao longo do eixo y. E nesse caso aqui, a gente tem a variável z, está isolada, então o nosso cone vai estar aqui ao longo do eixo z, beleza? Tá. Vamos então agora falar do paraboloide elíptico. Bem, o paraboloide elíptico, ele pode ter essas duas equações aqui. Digamos que a gente tem dois paraboloides, no caso, né? Tem essas duas equações. E aí, a cara deles é essa daqui. Quando a gente tem essa cara, repara que aqui a gente tem as duas variáveis que estão isoladas, elas estão com sinal de mais. E aí, o paraboloide, ele está aqui virado para cima. Quando a gente tem as duas variáveis isoladas com sinal de menos, o paraboloide está virado para baixo do eixo. Olhando para essas figuras aqui, a gente vê que o centro desses paraboloides está no ponto 1, 0 e 2, e esse paraboloide eles estão ao longo do eixo Z. Quando ele está com sinais negativos aqui, então ele está virado para a parte negativa do eixo Z. Quando ele está com sinais positivos aqui, então ele está virado para a parte positiva do eixo Z, beleza? Tá. Aí, vamos ver mais dois paraboloides aqui. Esses paraboloides, eles têm essa cara aqui. Tendo essa cara, a gente consegue ver que, olhando para eles de novo, quando tem sinal positivo, ele está aqui na parte positiva. Quando tem sinal negativo, ele está na parte negativa. Olhando para eles, a gente vê que eles têm o centro deles na origem e eles estão aqui, ó, ao longo do eixo Y. Mais e mais está na parte positiva do eixo Y, menos e menos na parte negativa do eixo Y. Mais dois
paraboloides aqui. Olhando para eles, a gente vê que eles têm essas caras aqui. E aí, de novo, vamos olhar para as figuras. Olhando para as figuras, a gente enxerga que o centro deles, ou pelo menos deveria enxergar, né? Que o centro deles está no ponto 1, 0, 0 e que eles estão aqui, ó, ao longo do eixo X, beleza? E aí, se aqui a gente tem mais e mais, então significa que ele está virado para o eixo X positivo. Menos e menos, ele está virado para o eixo X negativo. Então, de maneira geral, o que a gente pode dizer é que se o nosso paraboloide elíptico estiver ao longo do eixo X, ele vai ter essa cara aqui, né? Essa equação geral aqui, e ele vai ter esta cara. Se ele estiver ao longo do eixo Y, ele vai ter essa equação geral aqui e vai ter essa cara aqui. E se ele estiver ao longo do eixo Z, ele vai ter essa equação geral e vai ter essa cara aqui, beleza? Então, vamos entender o que essas equações têm em comum. Elas têm duas variáveis isoladas não, no caso elas estão juntas, tem duas variáveis juntas aqui do lado direito, elevadas ao quadrado. E uma variável isolada do lado esquerdo com elevado a 1, né? Termo linear. E aí, essas variáveis que estão juntas aqui do lado direito, elas podem ter ou as duas sinal positivo ou as duas sinal negativo. E aí, se elas tiverem sinal positivo, significa que o nosso paraboloide ele vai estar virado para a parte positiva do eixo. Se ela tiver sinal negativo, vai estar virado para a parte negativa do eixo. E quem é o eixo do paraboloide? Vai ser o eixo, vai ser da variável que está isolada aqui desse lado, beleza? Então, vamos ver só um exemplo. Esse paraboloide aqui, ele está ao longo do eixo X, porque é o eixo X que está isolado aqui. E esse aqui, quando tem mais e mais, ele está virado para a parte positiva. Quando tem menos e menos, ele está virado para a parte negativa do eixo X, beleza? Tá. Então, vamos continuar. Vamos falar agora do paraboloide hiperbólico. Eu juro que está acabando, tá? Aí, essa equação aqui, essas duas equações, dois paraboloides, e eles têm esta cara. Ai, meu Deus do céu, que cara é essa? Socorro, que negócio é esse? Pois é um negócio muito esquisito mesmo, mas vamos com calma que a gente vai conseguir entender esse treco. Olhando para essa figura aqui, eu sei que é um pouco mais difícil, mas a gente consegue ver que o centro do nosso paraboloide está na origem e esse paraboloide está aqui ao longo do eixo Z, beleza? Tá, vamos continuar. Mais dois paraboloides aí pra gente. A foto deles, a figura deles é essa daqui. E aí, olhando para essas figuras, a gente vê que eles têm centro em 0 no eixo X, 1 no eixo Y e 2 no eixo Z, e que eles estão ao longo aqui do eixo Y, beleza? Tá. E, por fim, esses dois últimos paraboloides aqui têm essa cara aqui. Olhando para a figura, eles estão com centro na origem e eles estão ao longo do eixo X. Então, de maneira geral, a gente pode dizer que se o nosso paraboloide hiperbólico estiver ao longo do eixo X, então ele vai ter essa equação geral aqui, né? E ele vai ter essa cara. Se ele estiver ao longo do eixo Y, ele vai ter essa equação geral aqui e ele vai ter esta carinha aqui. E se ele estiver ao longo do eixo Z, ele vai ter essa equação geral aqui e ele vai ter esta carinha aqui. Tá, eu sei que você não pegou nada, ficou tudo muito confuso, mas eu vou te explicar melhor agora. Repara o que essas equações têm em comum. Elas têm uma variável isolada do lado esquerdo e essa variável tem grau 1. E ele tem duas variáveis do lado direito que tem grau 2, só que essas variáveis elas têm sinais alternados. Quando o y está com mais, o z está com menos. Quando o y está com menos, o z está com mais. Beleza? E aqui isso acontece nas outras também. E aí o que acontece? Vamos entender melhor. Vamos pegar só essa daqui ao longo do eixo. Vamos pegar ao longo do eixo z, que é mais fácil de ver. Ao longo do eixo z, a gente tem essa cara aqui. Isso daqui parece com uma sela de um cavalo. Então imagina que tem uma pessoa que vai montar no cavalo. Aí ela vai sentar
nessa célula. Quando ela senta nessa célula, o corpo dela fica ao longo do eixo do paraboloide. Então, quando ela sentar aqui, o corpo dela vai ficar ao longo do eixo Z. Beleza. E as pernas dela vão ficar no eixo que tem a variável com sinal negativo. Nesse caso aqui, do vermelhinho, a variável que tem sinal negativo é o Y. Então, quando a pessoa sentar, as pernas dela vão ficar aqui, ó, ao longo do eixo Y, beleza? E essa aqui, esse paraboloide rosinha aqui, ele tem a variável que tem sinal negativo, é a variável X. Então, quando a pessoa sentar, o corpo dela vai estar no eixo Z e as pernas dela vão estar viradas para o eixo X, beleza? Essa é a ideia, só que se repete para todos os outros paraboloides, que estão no eixo X e no eixo Y também. Só que esse daqui era mais fácil, mais tranquilo de ver, por isso que eu mostrei esse. Beleza? Então é isso, galera. Todas essas equações aqui você tem que ter na sua cabeça para você poder identificar essas superfícies, tá? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!